Nossa aula hoje é sobre Gênesis 4, 5, 6 e 7. Nós vemos aqui a triste história já começando de Caim e Abel. Importante nós notarmos o seguinte: Deus não é obrigado a gostar daquilo que nós oferecemos a Ele, mesmo que seja com as melhores intenções. Ele é uma pessoa, ele tem direito de não gostar ou de gostar. E foi isso que Deus falou com Caim. Eu não tenho nada contra você. Se você agir bem, tranquilo, não prefiro Abel a você, tranquilo. Mas ele não atendeu a exortação de Deus para ele. Ele ficou com ciúme, com raiva. E nós precisamos entender que tem uma lição muito importante aqui. Deus gosta de cordeiro. Deus não gosta do fruto da terra amaldiçoada, que é produzido com o suor do nosso rosto. Ele, a princípio, não tinha nada contra Caim. Mas a atitude de Caim foi: Deus gostou de Abel e não gostou de mim, eu vou acabar com Abel. Eu tenho raiva dele, eu tenho ciúme dele. E Deus falou com ele e ele não aceitou. Deus não aceita as nossas obras feitas com o suor do nosso rosto. Ele aceita só o Cordeiro, que é Jesus, e este é desde o princípio. Veja bem, a terra já era amaldiçoada por causa de Adão. Adão não era amaldiçoado, mas a terra foi amaldiçoada por causa dele. E aqui, com a morte de Abel, Caim, Deus falou para Caim: a terra será amaldiçoada por sua causa. Depois nós vemos o pai de Noé dizendo que Noé ia ser chamado consolo, ia consolar a humanidade por causa da terra que Deus amaldiçoou. Então nós estamos começando a ver que há alguns temas que começam no início da Bíblia e vão seguindo até o fim. Um dos temas é bênção e o outro é maldição. Deus viu tudo que ele fez e abençoou, e falou: frutificai-vos, multiplicai-vos. E quando teve o pecado, ele amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. E amaldiçoou a terra com Caim, ele falou: a terra não vai produzir sua força, quer dizer, seria mais difícil ainda para produzir fruto, para produzir sustento. Agora, no meio de todo esse quadro triste, desse quadro do pecado, o primeiro homicídio, todas essas coisas, nós vemos coisas preciosas no meio de tudo isso. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. E nós vemos Noé andou com Deus e ele salvou toda a sua família e o futuro da humanidade. O que significa andar com Deus? Significa que você não só, todos os outros viveram e geraram filhos e filhas. Enoque andou com Deus e gerou filhos e filhas. Noé andou com Deus. Andar com Deus não é só existir, viver. Andar com Deus é conhecer Deus, é se alinhar com Deus, é fazer o que Deus gosta, é andar em comunhão com Deus. Enoque andou com Deus, Deus o levou. Noé andou com Deus e tudo que Deus falava com ele, ele obedecia, ele acreditava, ele confiava, com grande custo pessoal. E ele conseguiu salvar toda a sua família. A Bíblia não nos fala nada sobre... Nós não temos nem o nome da esposa de Noé e nem o nome das esposas dos filhos dele. Mas a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 esposas deles foram salvos pela fé e confiança de um homem que andou com Deus. Ele salvou toda a sua casa, no meio de uma geração corrupta, terrivelmente corrupta. Uma coisa interessante também de observar é que essa passagem em Gênesis 6 e 7, o dilúvio todo, fala sobre o espírito, o fôlego de vida. Então parece que o fôlego de vida que vem de Deus, então nenhum dos animais pecaram, o homem que pecou. Mas pelo pecado do homem, tudo que tinha o fôlego de vida pereceu. Os peixes continuaram vivendo normal, porque era água, mas tudo que tinha fôlego de vida pereceu, morreu. Então existe essa luta entre aquilo que é divino, o Espírito de Deus, e a terra e a carne, e o homem responsável pela criação. Ele trouxe maldição para a terra, mas no fim o homem vai trazer bênção para a terra. O homem fez todos os seres viventes morrerem, mas depois, com a sua salvação, ele vai trazer uma nova criação. E vai ser maravilhoso, diz em Romanos 8, de 18 a 23, que a criação aguarda com ardente expectativa essa salvação, que o homem que trouxe a maldição para a criação, ele vai trazer bênção para a criação.
Então isso é muito precioso. No meio de todos esses problemas, nós vemos essa solução de Deus, essa bênção de Deus sobre a terra. Terminando só mais um assuntozinho, todo mundo fica doido para saber o que significa os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Nós não vamos entrar nos detalhes disso, mas é um exemplo de como você pode pegar a Bíblia para explicar a Bíblia. Leia Judas, versículos 6 e 7, e você vai ver que ele faz referência e traz explicação sobre essa questão dos filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens.